Seja bem-vindo a mais um CasaCast, o podcast da Casa Aqui, que debate o mercado imobiliário do litoral gaúcho, tecnologias e tendências imobiliárias, e também sobre assuntos que acontecem aqui, em Xangri-Lá e Capão da Canoa. Nesse CasaCast, eu, Guilherme Borba, especialista do condomínio Celebration, estou puxando a frente deste bate-papo com os meus colegas, o especialista do condomínio Atlântida Lagos Parque, Euron Valim, Denise Valim, a especialista do condomínio Malibu, e a nossa convidada especial, Aline Rossoni. Aline é psicóloga clínica e organizacional, mentora de carreiras e consultora de empresas. Atua na área de gestão estratégica de pessoas, seleção, avaliação e desenvolvimento de equipes. Graduada em psicologia pela Unicinos, também é especialista em gestão de pessoas pela Master Business Administration na Unicinos, mestrando em docência na Universidade de Tecnologia Nacional em Buenos Aires, na Argentina. Seja muito bem-vinda a este CasaCast, Aline. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Casa Aqui, minha casa do coração. Acompanhei todo o estágio embrionário com o nosso mentor, Euron. E vamos lá, vamos falar do assunto que acho que compete a toda e qualquer empresa, que é gestão de pessoas, que é mercado de trabalho, que é perfil profissional. Estou aqui de coração aberto para a gente conversar. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem-vinda, Aline. Nesse CasaCast, iremos falar sobre o mercado de trabalho. Nos últimos 2 anos, vivemos uma intensa pandemia, que nos trouxe um impacto negativo na economia e, por óbvio, impactou também no mercado de trabalho. Segundo pesquisa do IBGE, que confirma a manutenção das desigualdades históricas no mercado de trabalho nacional, enquanto a população total tem predomínio na cor preta e parda, isto é, 46,3 milhões de pessoas, superando 17% de pessoas da cor branca, que correspondem a 39,5 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, há uma grande e evidente diferença na distribuição, uma vez que nas atividades de menor remuneração e maior informalidade ainda predominam trabalhadores da cor preta ou parda. Por exemplo, em 2020, foram os serviços domésticos com maior aumento, que correspondem a 91%, a construção com um aumento de 83%, e a agropecuária em 58%. Em média, o rendimento médio mensal da população de cor branca foi de R$ 3.056, enquanto da cor preta foi apenas R$ 1.764. O rendimento entre os homens ficou na média de R$ 2.608, enquanto o rendimento das mulheres ficou em R$ 2.037. Com a pandemia, 18,6% dos trabalhadores foram afastados do trabalho, com o predomínio das mulheres, de 23,5%, enquanto os homens foi menos, que foi apenas 15%. Então, isso nos leva a crer que a gente vive, sim, uma transição nas formas e relações de trabalho. O home office é uma realidade. A geração Y, ou a geração Millennium, já estão inseridos nos postos de trabalho. A geração X ainda ocupa cargos de gestão e estratégia. E tudo isso gera muitas dúvidas, né? Existe lugar compartilhado nos ambientes de trabalho para todas essas gerações? Quais as próximas tendências e qualificações, ou também que sejam profissões? Como as lideranças da geração X, que é a nossa geração, podem fazer para melhor lidar com a geração Y? Quais as principais características para os profissionais atualmente, do atual mercado de trabalho? Então, para enriquecer essa conversa, esse bate-papo, Aline, conta um pouco da tua trajetória e vamos começar a discutir esse assunto que eu acho que vai acabar impactando não só para o mercado imobiliário, mas para todo o mercado profissional. Um assunto que deixa a gente com os nervos à flor da pele, cada vez mais. Então, vou contar um pouquinho aí da minha história. Eu me formei na Unicinos, sou filha da Unicinos,
E comecei minha vida profissional lá dentro da Unicinos. Eu fui aquela profissional que, graças a Deus, já saí com trabalho, né? Há quantos anos já, Aline? 22 anos. Faz uma lenda. Então, na própria Unicinos, eu já comecei a trabalhar com organizações, porque eu fui a primeira consultora júnior da Unicinos, com muito orgulho. Que legal. E ali me apaixonei por empresa. A ideia era só clínica. Nossa, eu quero ter consultório, quero atender clinicamente. Mas, com a oportunidade de ser consultora júnior, pensei, meu Deus, existe um outro mundo. E me apaixonei pelo universo corporativo e estou até hoje. Então, começou assim. E de lá para cá, como foi? Trabalhei na parte também operacional, analista, depois passei para gerente de recursos humanos, até que daí comecei uma carreira solo de consultora e estou há 15 anos trabalhando como consultora da Persona RH. Então, nessa caminhada aí, o que a gente pôde ver, né, do mercado de trabalho? Houve uma mudança muito significativa, né? Como o Gui falou ali das gerações, o conflito de gerações, ele existe. Por mais que se pense em inovação, em tecnologia, em mudança, mas nós temos ainda uma caricatura no mercado muito voltada para o operacional, para o presencial. Ainda o modelo home office é algo em transição. Claro que os grandes polos aí, grandes empresas já vêm nesse formato há mais tempo. Mas ainda a gente vive um processo aí sendo trabalhado. Então, eu acho que é uma discussão, né? Acho que é importante assim, até trazer exemplos. Um escritório de contabilidade que eu atendo este ano que assumiu a postura de um home office numa outra cidade. Este ano. Passaram-se 2 anos aí de pandemia, né? Toda essa transformação. Então, ainda a gente tem que trilhar essa caminhada. E quais os conflitos que se percebe mais, né? Se a gente olhar para as estatísticas, existiram ali, né, 3 milhões de pessoas desesperadas procurando emprego, são dados do Cine, em contrapartida as empresas desesperadas por mão de obra. Então, existe uma conta aí no mercado de trabalho que nem sempre fecha. Existe muita gente querendo inserir no mercado, mas nem sempre aquilo que a empresa busca é aquilo que o candidato tem a oferecer. E isso está muito mais relacionado com a parte comportamental do que com a parte técnica. Estudos da área dizem, né? 87% dos profissionais são demitidos pela parte comportamental, não pela parte técnica. Então, aí no mercado, muita busca. Eu preciso, né, de um eletrotécnico, eu preciso de um analista de redes, eu preciso... Ele tem a formação, mas ele não tem o perfil profissional. Sim. Aquelas habilidades que hoje as empresas buscam. Que não são aquelas habilidades de 20 anos atrás. 20 anos atrás era um currículo extenso, né? Meu Deus, o cara ficou 10 anos aqui nessa empresa, chama aí. Não, hoje em dia é resultado. Cara, o que tu fez no período que tu teve nessa empresa aqui? Me conta um pouquinho o teu êxito, tuas dificuldades, teus desafios. Então, a gente hoje está numa cultura muito voltada para o comportamento, para as habilidades. Muito mais comportamentais do que técnicas. E isso choca com a nova geração. É um ponto que para a gente poder discutir, né? E isso a gente vive na casa aqui também, né? Muito nas nossas entrevistas. Adoro desafios. Tá, então me fala dos seus desafios aí superados, né? Então, acho que o discurso tem que estar muito associado com o currículo e muito associado com o propósito da empresa quando a gente contrata, né? Eu sempre tento casar o propósito do candidato com o propósito da empresa. Se casou, a gente começa a conversar. Se não, já é um sinal de alerta, né, para repensar. Eu quando comecei a sonhar a casa aqui, por uma casualidade, a Aline veio me atender num consultório, né? E foi bem legal, porque a gente começou... Enfim, ela foi entendendo meus anseios, as minhas dúvidas, sempre me questionando. Então, ela participou de toda a evolução, né, de quando a gente começou a pensar na casa aqui. E ela foi peça fundamental para a casa aqui existir, né? Então, quando eu pensei numa nova imobiliária, num método novo de trabalho, eu sempre pensei que junto disso tudo a gente teria que ter uma pessoa do perfil dela, uma psicóloga e algo que pudesse ajudar. Porque a cabeça do corretor, como qualquer funcionário, empregado, tem que estar livre para pensar. E a do corretor muito mais ainda, né? Porque a gente não trabalha com a força física, é a força mental, né? É o pensamento.
Então, a gente vê muita gente do meio. Eu mesmo sou a pessoa que me trato desde 2014, né? E faz muita falta isso, né? Nas empresas, tu ter alguém para te auxiliar, te ajudar. E junto disso tudo, não só nessa parte, a Aline também ajudou nós a incorporar a Casa Aqui, a dar esse suporte para nós, tanto em contratações, enfim, ajudando mesmo nessa parte de auxiliando, né? Para que a gente possa ter mais colegas, colaboradores aí com o perfil que a Casa Aqui busca. Então, a Aline faz parte de todo esse sonho que foi a Casa Aqui, e a gente não consegue hoje viver a Casa Aqui sem ter a Aline junto, né? Gente, tô chorando aqui. Dá para dar uma pausa para chorar um pouquinho e voltar? Não, mas é uma coisa que eu acho que é importante falar, e a gente já tem visto imobiliárias copiando, não de copiando, né, mas que buscando assim referências, conversando com a gente e também buscando esse acompanhamento psicológico que é muito fundamental. A gente fala assim, acho que todas as imobiliárias, todas as empresas deveriam ter alguém desse suporte, né? Tanto é que as grandes empresas, grandes clubes de futebol já têm, e isso eu acho que cada vez mais vai fazer parte da realidade atual, né? Então, a gente é grato aí por tudo que a Aline tem feito por nós e, enfim, só agradecer mesmo. Desculpe, aproveitando esse gancho, né, Aline, essa questão que o Heron trouxe da empresa se preparar, né, e como tu também veio falando antes, de entrevistar as pessoas, de saber se a pessoa tem realmente esse perfil, né? Então, tu podia falar um pouquinho para a gente como é que as empresas podem investir em desenvolvimento humano, né, para poder encontrar aquela pessoa que tem o perfil da empresa, né? Às vezes é uma pessoa super bacana, tu olha de fora, tu até acredita que a pessoa tem aquela tendência de se encaixar no perfil da empresa, mas realmente quando tu vai conversar, tu acaba vendo que os propósitos são outros. Então, como que as empresas hoje em dia podem se preocupar e até mesmo se precaver, né? Daqui a pouco evita de a pessoa comece a trabalhar e veja que no andar não bate, as ideias não são as mesmas, né? Então, hoje, como é que as pessoas e as empresas, como a Casa Aqui, né? A gente já trabalha dessa forma, podem conduzir para que o caminho fique mais livre, mais suave, né? Tipo assim. Sim. A primeira coisa é entender o que se espera do perfil do profissional que a gente quer ter conosco. Isso tem que ficar muito claro. Como tu disse, aquele cara legal que tu bate um papo, nossa, trabalhar com a gente seria bom. Não necessariamente, eu sempre digo, né? Não existe perfil certo ou errado. Existe aquele perfil que mais condiz com a tua estrutura de negócio, com o teu propósito organizacional. Então, para a gente poder identificar esse perfil no mercado, primeira coisa é ter traçado, né? Qual é o nosso perfil, o que a gente busca, e olhando muito para a estrutura comportamental mesmo, a gente quer aquele cara mais conservador, a gente quer aquele cara mais arrojado, a gente quer uma pessoa mais comercial, mais vibrante. Não, tem que ser um perfil mais introspectivo. O que a gente espera desse profissional? A partir disso, a empresa vai identificar, daí, através, né, de uma área de RH, de um profissional, um psicólogo, enfim, aquele profissional que realmente tem o perfil indicado para trabalhar na empresa. E como é que se faz essa avaliação? Ela é bem criteriosa, né? Eu costumo usar uma entrevista por competências que vamos relacionar o teu currículo com a tua prática, né? Aqui tu fez isso, tá, mas as tuas ações aqui, o que deu certo, o que houve de transição aqui, o que aqui nas tuas ações deu um resultado positivo, o que não deu positivo, o que tu aprendeu com isso. E sempre uso avaliações psicológicas. Acho fundamental, é da minha veia profissional. Então, a avaliação, ela sempre casa com aquilo que tu colheu na própria entrevista. Então, a trajetória do candidato, aquilo que ele fez, a postura dele no mercado, é uma série de fatores, sempre associado ao perfil que a empresa quer. Às vezes é um candidato maravilhoso, mas para o teu negócio não. O teu negócio precisa de um outro perfil.
Aí a gente tem que ter esse cuidado. E isso isenta também a empresa de algumas situações delicadas, né? O filho do vizinho quer trabalhar com vocês lá, que tal? Né? É delicado, às vezes, dar essa resposta. Olha, infelizmente, né, não tem vaga. Então, a estrutura de RH, de gestão de pessoas, te apoia nesse sentido. Não sei se te respondi. Sim, com certeza. Não fica uma coisa tão informal, né, Aline? Exato. Não, isso também vem tipo assim, acaba acontecendo e tu vai vendo com coisas que, pô, eu tô há quase 18, 19 anos na profissão e muitos anos atrás fui fazer um treinamento e é uma coisa que agora tu começa a fazer, vai ligando as coisas, né? E antes de iniciar o treinamento teve uma situação tipo a Aline, assim, uma psicóloga na época, e veio com algumas perguntas e, cara, antes de eu começar o treinamento ela mandou, tá, beleza, pode fazer o treinamento, mas antes tem que procurar um psicólogo. Foi onde eu comecei a me interessar, a buscar ajuda mesmo, né? Que interessante. Então, cara, então, na realidade, não adianta tu ser um baita profissional, tu tá com a cabeça bagunçada, entendeu? Então, não, tu dá um passo para trás, né? Organiza a cabeça, a mente, os pensamentos e, vai à luta. Fiz o treinamento, foi maravilhoso na época, mas é uma coisa assim que agora me linkou assim, foi uma coisa, fiz toda a entrevista, não, beleza, então tu pode fazer o treinamento, mas antes procura uma psicóloga, enfim. Olha só, e te marcou, né? Marcou e o resultado foi muito bom, né? Então... É interessante tratar disso, porque ainda se tem uma cultura de que psicologia é para quem está extremamente afetado, né? Quem tem um distúrbio, e não necessariamente. Pelo contrário, as empresas e pessoas que buscam trabalho psicológico normalmente são aquelas mais saudáveis, porque elas querem o desenvolvimento, elas querem a mudança. Elas percebem que elas podem explorar ainda mais o potencial que já existe. Sim. E, normalmente, pessoas que fogem disso são as que precisam, né? Lamentavelmente. Não. Então, a ideia é o desenvolvimento. A ideia de agregar a psicologia ao negócio é o desenvolvimento. É explorar as diferenças que se tem dentro da equipe, né? E talvez esse seja um dos maiores desafios atuais, que é a gestão das emoções, né? A gente vê aí muitos e muitos cursos sobre gestão da emoção, e cada vez mais as pessoas interessadas, né? O que eu vejo, né? A gente tem vivido de fato um momento de transição. As coisas estão mudando. Isso é um fato. Isso a gente não tem nenhuma gestão sobre isso. Coisa simples, né? 90% vou trazer alguns dados assim isso, gerais. Ótimo, Gui. 90% das fotos tiradas na história da humanidade, 90% foram tiradas nos últimos 12 meses. Nossa, eu não sabia dessa informação. Antigamente, a gente levava 100 anos para duplicar a quantidade de informação. Então, o mundo era estável. Uhum. A verdade de 90 anos atrás é uma verdade incontestável hoje. Isso mudou. Estima-se que hoje nós consigamos duplicar a quantidade de informação a cada 12 meses. Então, a cada 1 ano, a gente duplica a quantidade de informações no mundo. No mundo. Então, imagina a quantidade de informação. Mas o mais assustador é que a previsão dos especialistas é que de 5 a 10 anos isso vai acontecer a cada 12 horas. Então, não existe mais verdade incontestável. Antigamente, o certo era botar a criança para dormir de barriga pro lado, de ladinho, para não se engasgar. E era uma verdade incontestável. A gente era orientada dessa forma no hospital quando nossos filhos nasciam. Hoje não. Hoje o correto é deitar ele com a barriga para cima. Não existe mais verdade incontestável. E talvez esse seja um choque das gerações, porque a nossa geração, que é a geração X, ela vem com muitas verdades incontestáveis e inquestionáveis. Por outro lado, a geração Y, ela quer mudar o tempo inteiro. Então, a minha pergunta, Aline, como que hoje tu aborda, tu treina, tu indica e tu orienta empresas a trabalharem de forma mista com 2 gerações tão diferentes? Sim, essa é uma realidade que está sendo tratada em muitas áreas, né? Não só a área da psicologia, mas a área da educação, própria tecnologia, porque esse conflito ele gera às vezes algumas demandas que a gente não dá conta, né?
por exemplo, numa empresa onde isso se mescla muito, a gente tem que saber lidar com aquela solidez, né? Que a geração X tem, aquela estabilidade, aquele pensamento a longo prazo. Em contrapartida, essa nova geração, assim, a mil, né? Querendo fazer neste exato momento, é uma geração fast food, né? Tudo é pronto. Imagina há 20 anos atrás, essa geração esperando por uma carta que chega, né? Assim, chega a ser engraçado. Então, o que se busca? O equilíbrio, tá? É o equilíbrio. Como se faz isso? Através de muito treinamento, de muita prática, daí onde é o RH que entra, né? Como um intermediador disso. Por quê? Porque as próprias gerações, elas não se veem, muitas vezes, como necessitadas de um trabalho. É a sua verdade, é o seu perfil. E aí, quem dá conta disso? Por isso que, às vezes, um profissional ele tem que intermediar. Mas a busca é o equilíbrio. Por quê? Porque tanto uma geração quanto a outra tem aspectos positivos e negativos. Coisa boa é uma geração que questiona. A coisa está pronta, mas não. Por que não pode ser nesse formato? Sim. Né? E isso é bom porque te instiga, faz com que tu repense, com que tu mude, com que tu busque a inovação. Mas a geração X, que é a nossa, ela pensa a longo prazo. Ela vê algo que não está escrito em lugar nenhum, mas ela já prevê. A gente falava antes de começar o nosso trabalho aqui sobre carteira de motorista. Sim. Cada vez menos os jovens estão com este desejo, que era o desejo da geração Sim. X, assim como, né, o ápice. E não se tem mais. Por quê? Porque tem o Uber. Então, é uma geração que está tudo pronto na sua volta. Diferente da nossa, que tudo era muito construído, tijolinho por tijolinho, própria carreira, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, vou chegar lá. Não, hoje é tudo muito relativo, é tudo muito fugaz. Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou lá, tanto que se trabalha muito mais por demanda e por projeto do que por uma carreira a longo prazo, como antigamente, né? Então, se busca o equilíbrio para que se possa ganhar muito com o passado, mas respeitando esse presente tem muito a nos ensinar. Só que não dá para jogar fora toda uma trajetória aí de geração X que formou o que se tem hoje, né? Então, o equilíbrio é a palavra-chave. E, para isso, tem sim que ter profissionais trabalhando isso em conjunto, porque senão se perde facilmente. Tu trabalha conosco, né, Aline? E a gente participou de muitos treinamentos contigo. E quando a gente fala em competência, a gente sabe que a gente tem basicamente três competências. Saber fazer e querer fazer. E a gente, aqui na casa aqui, a gente percebe tranquilamente que o saber e o saber fazer a gente aprende em qualquer momento da vida e até mais rápido. Mas o mais difícil é o querer fazer. Ao mesmo tempo, se a gente falasse em influencer, youtuber, há 10 anos atrás, as pessoas iriam rir e dizer que isso não é uma profissão. Hoje é uma das profissões mais rentáveis que existem. Que, inclusive, tiram do anonimato de qualquer lugar do Brasil e do mundo uma pessoa. Né? A gente tem vários exemplos. Acho que, por último, agora, o Luva de Pedreiro, né? Que está no interior da Bahia e que está com 7 milhões de seguidores. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente sabe dessa intensidade e necessidade do querer fazer, da parte da ação, não ficar só falando, mas agir de fato. Isso talvez eu perceba, e acho que vocês compartilham comigo, que é uma necessidade que a gente vê e até algo que está faltando nessa geração Y, a geração milênio. Mas como conseguir equilibrar isso com todas essas coisas que estão acontecendo de internet? Porque o que eu enxergo assim? Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Hoje o telefone talvez seja a droga do século, né? Não, a droga hoje não é mais as drogas ilícitas, mas é algo que a gente muitas vezes utiliza como bengala para ganhar tempo para fazer as coisas, para o filho não reclamar. Então é a nova droga. Mas, ao mesmo tempo, é necessário para a informação, é necessário, inclusive, daqui a pouco, para que o teu filho tenha uma profissão de destaque, mas muitas vezes isso acaba afetando a ação, o querer fazer, né? É muito difícil tudo isso, essa transição que a gente está vivendo.
De novo, a gente veio de um século de coisas muito estáveis e a gente vem para um século muito instável. A gente vem para um século que o correto, orientado pelos nossos pais, eram profissões de 20, 30 anos. E hoje a gente sabe que o ciclo dos jovens é de 6 meses, 3 meses, e eles querem trabalhar por propósito. Minha pergunta é, eu só vou fazer pergunta difícil, tá? Vamos lá. Como que eu, profissional hoje, independente da minha geração, me preparo para ser um profissional de sucesso no mercado de trabalho? Como que eu hoje tenho que olhar e me preparar para saber trabalhar relação, ter ação, utilizar conexões, utilizar tecnologia? É difícil essa pergunta por quê? Porque é muita coisa. Tu disse isso agora há pouco, né? A gente está vivendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que fazer tudo. Nós, corretores aqui, a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho que visitar o imóvel, criar uma rede de relacionamentos, contatar meus clientes, tenho que ser o cara do Instagram, tenho que cuidar da minha imagem, tenho que fazer vídeo, tenho que fazer foto perfeita, tenho que cuidar da família e tempo para tudo isso. E para tudo isso que tu disse, né, Gui, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Tu saber até onde o que tu tá fazendo é o suficiente, mas eu devo ser mais assim, mais Y, mais X, eu tenho que ser mais ousada. Na verdade, essa questão toda que o Gui trouxe é o equilíbrio de tudo isso. Sim. E aí eu volto um pouquinho nos nossos treinamentos, né? Quando a gente falava em gestão do tempo. Muito já discutido, muito já trabalhado e reforço aqui. 2 situações tentando responder a tua pergunta, que não é fácil. Primeiro, é a gente ter discernimento do que é importante para nós, tá? É entender o que é prioridade, o que é não prioridade na nossa vida. Isso a gente tem que ter clareza. E, pasmem, nem sempre é fácil a gente entender. Porque a impressão que se tem com este turbilhão é que tudo é para ontem e que tudo é importante. Exato. Mas se a gente parar para pensar, algumas coisas podem ser dispensadas sim. Ou pelo menos não ter a devida atenção que a gente dá. Então a primeira coisa é priorizar. É o que a gente quer de fato e o que é relevante de fato para a nossa vida. 2, eu insisto com a gestão do tempo. Cada vez mais, tanto nas empresas quanto no consultório, eu vejo as pessoas desperdiçando muito tempo com coisas que não são tão relevantes. E isso demanda uma energia, às vezes, que tu utiliza desnecessariamente, que tu poderia até delegar para alguém. Eu vou pagar alguém se eu posso fazer. Se aquilo, né, for benéfico para ti, faz sim, porque tu vai utilizar teu tempo para outras coisas. Sim. É uma pergunta bem difícil, tá, Gui? Porque estudiosos estão buscando essa resposta. Então, mas está em busca disso. Eu diria hoje, né, como profissional, que é discernir, é entender o que é importante para ti e administrar muito teu tempo. Eu não vou ser bom em tudo, mas eu vou focar no que eu sou bom. Perfeito, e que eu puder delegar, eu vou delegar. E é isso, Aline, porque o que acontece? É perfeita a resposta. Acho que tu trouxe um ponto que é bem latente. Nós não fomos educados para perder. Né? Até se a gente for pensar enquanto criança, eu, por exemplo, nunca fui num velório. Eu não tive o ciclo, tu que é psicóloga sabe bem disso, não finalizei o ciclo de ver a pessoa partindo. Então a gente não é educado para perder. E a gestão do tempo muitas vezes nos coloca essa escolha, o urgente ou o importante. Exato. E por muitas vezes a gente escolhe o urgente e deixa o importante de lado. E aí a nossa gestão do tempo se vai. Né? E até é forte que eu vou dizer, ralo abaixo. Né? Bem isso. E até tem um vídeo na internet de uma geriatra que ela trabalha com pacientes terminais. E aí perguntam para ela assim, né, o que os teus pacientes mais falam sobre tempo, sobre gestão do tempo? E aí ela disse, o que eles mais falam é do arrependimento daquilo que eles não fizeram. O que ela está dizendo para nós? Que os pacientes dela, a vida inteira, escolheram pelo urgente e não pelo importante. Então, o que a Denise trouxe, e acho que todos nós aqui compartilhamos isso, é escolher a família, é escolher o trabalho, e muitas coisas nos tiram desse foco do importante e nos chamam para o urgente. E a gente tem que, em algum momento, ser forte o suficiente para perder o urgente e focar no importante. Sim. Né? Eu vou fazer uma última pergunta, tá? Aline, eu hoje sou um profissional no mercado.
não quero ficar desatualizado. O que tu diria para um profissional hoje se manter atualizado, se manter no mercado? O que tu diria que é uma tendência, assim, é investir em treinamentos de gestão de tempo, de emoção, de perfil comportamental? Quais ferramentas tu diria que seriam legais as pessoas procurarem fazer para se conhecer, né? Eu digo isso porque eu particularmente fiz um trabalho com uma coach e ela fez o DISC comigo. E veio um livrinho assim. E eu até me emocionei quando eu li aquele retorno do trabalho, porque era eu, todo ali, todo. As coisas boas, as coisas ruins, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer. E até hoje eu tenho aquilo porque é muito esclarecedor. Então, quando eu tenho uma dificuldade, eu volto, que eu chamo o livro da minha vida, né? E eu digo, nossa, tá aqui. Eu tenho dificuldade que as coisas sejam assim. E eu sei disso. Então, eu volto para aquilo de, opa, eu tenho que mudar, né? O que tu indicaria para quem está nos ouvindo, né? Assim, como que eu posso me atualizar? Como que eu posso me desenvolver, me manter inserido? Ou como que eu posso me conhecer mais? Dentre tantas características e habilidades que se busca hoje no profissional, tá? Mas eu pela minha experiência, o que eu tenho percebido? Que uma das mais importantes é a capacidade de adaptação. Hoje, por mais inteligente, por mais hábil, por melhor que seja teu currículo, mas se tu não conseguir ser flexível, se adaptar e ter resiliência, é muito difícil tu ter uma carreira de sucesso. Porque tu não vai mais ficar engessado naquele padrãozinho ali, fazendo 10 anos a mesma coisa. Sim. Não, eu sou corretora, mas eu posso também agenciar, eu posso também fazer um financeiro, eu posso também, né, ir lá fazer uma live explicando um pouquinho o nosso produto. Eu posso apresentar outras habilidades. Então, a capacidade do profissional de se adaptar, de ser versátil, hoje, ela é muito requerida no mercado. Autoconhecimento. A gente tem que saber no que a gente é bom. Às vezes, a gente não sabe. Muitas vezes, tu jura que tu dá conta de uma coisa e tu tem uma certa deficiência. Ninguém te disse, mas tu tem. Então, saber quem a gente é. Quais habilidades que eu preciso desenvolver, quais aquelas que ainda, né, estão ali guardadas, que eu nem conheço. Então, autoconhecimento, capacidade de adaptação, resiliência, gestão das emoções. A coisa comportamental, ela pesa muito, né? Porque se a gente não é um bom ser humano, a gente não vai ser um bom profissional. Então, tem que ter esse encaixe, tem que ter esse equilíbrio entre corpo, mente, trabalho, né, espírito, para que a gente seja uma boa pessoa e aí sim, um profissional bom, que se destaca. Não sei se te respondi, mas eu acho que é esse conjunto. Muito, né? Perfeito. Eu até ia te fazer a pergunta de, hoje em dia, né, diante dessas mudanças, até acho que talvez tu já trouxe até um pouco da resposta, né? Mas quais são as tendências hoje de perfis que as grandes empresas estão buscando? Talvez isso que tu trouxe, né, resiliente, enfim. Mas vou deixar para te responder, daqui a pouco tu vai formar de uma outra forma, né? Mas hoje, pela função do mercado, diante de como tá, né? O que as empresas estão buscando? Quais são as tendências de perfis hoje, no mundo que a gente está hoje, de informação, um misto do pessoal que já está há muito tempo trabalhando de uma certa forma e teve que mudar, né? Não é só a geração que está vindo com essa mudança, está fazendo com que a gente, que já esteja no mercado há mais tempo, também tenha outros meios de trabalho. Então, as tendências de perfis. Sim. Claro que existe aquele fator básico, que é o conhecimento, a tecnologia, né? Hoje, dificilmente alguém é inserido ao mercado sem ter, pelo menos, a base tecnológica, porque está em todos os lugares. E por mais que a gente tenha todo esse pacote aí, né, de características, ser resiliente, né, ter inteligência emocional, ser adaptável, a gente busca, né, e o que o cliente sempre quer, sangue no olho. Sim. Se não tiver aquele brilho, ele pode ter assim, ó, um currículo maravilhoso, mas ele não vai chamar a atenção, ele não vai se destacar. A gente tem que ter aquele tempero que só a gente tem. É aquela coisa que não está nos manuais de instrução, que não está num protocolo. É aquilo que é teu. O que é teu? Eu sempre pergunto para o candidato, né, quando a gente faz a seleção aqui para Casa Aqui. O que a Casa Aqui vai ganhar em te contratar? É meio clichê, eu sei, mas sempre a gente se surpreende. Então, esse brilho no olho, gente, é o que faz toda a diferença. Todo mundo é adaptável, é resiliente, é isso e aquilo. Tá aí o brilho no olho.
né? Aquela vontade, aquela gana, aquele querer, aquele desejo. Isso é o que realmente se destaca e todas, pequenas, médias, grandes empresas buscam. Muito Certo. legal. Aline, e a gente como empresa, o que tu acredita aí que a gente deveria investir mais ou, né, procurar nessa questão de desenvolvimento humano para, enfim, para a geração atual, geração futura? Acho que a empresa já vem buscando essas práticas, né? Os próprios treinamentos acrescentam. Agora essa parceria que se tem em Porto Alegre, né? Achei fantástico. Acho que vai vingar muita coisa boa a partir dali. Pequenas ações, eu acho que a gente pode incorporar, né? Mas a responsabilidade social que a empresa já vem tratando, ela já abraça, né? Ela é um povo, ela abraça tantas outras coisas, que a imagem da empresa ela fica tão bonita, e eu sei que não é para promover, mas é de coração. A empresa faz essas ações porque acredita no propósito social. Mas acho que cada vez mais esse diálogo, tá, entre as gerações, entre as pessoas, manter muito o propósito. A gente tem feito isso, estou bem orgulhosa que a gente está mantendo nosso propósito de perfil aí, né? Acho que isso agrega muito. E a comunicação, cada vez mais, né? Daqui a pouco fazer uma pesquisa dentro do time para ver como as pessoas estão se sentindo. Promover encontros não só numa linhagem de treinamento formal, mas outras práticas vivenciais. Eu acredito muito no treinamento vivencial, como a gente já fez, né, no outro ano, que mostra ali as personalidades, mostra o comportamento do time, como que a gente pode melhorar. Acho que a gente já vem trilhando caminhos. Eu acho que conforme as demandas vão acontecendo, a gente vai adotando práticas. É uma caminhada, é constante. É uma busca constante. Uma evolução sempre, né, Aline? Sempre é uma evolução, né? Tu vai fazendo, ok, tá tranquilo. Daqui a pouco tu vê que tu almeja outros obstáculos. Então, tu vai evoluindo, vai alinhando, né, com o teu auxílio sempre, né, tu nos direcionando e a gente buscando sempre o melhor. Sim, e as necessidades que tínhamos há 2 anos atrás não são mais as mesmas. Sim. Mudaram. E depende muito do momento que a gente está, das circunstâncias que vão acontecendo. Então, com certeza, daqui 1 ano, a gente vai estar com um novo discurso e com outras necessidades. E isso que é o legal, porque é onde a gente aprende, onde a gente desenvolve. Nada se cria na zona de conforto, né? Mas enfim, até um recado, uma dica que eu quero passar também, né? Que, 2 anos atrás a gente começou esse trabalho juntos e hoje, né, depois de 2 anos, nós realmente, eu acho que estamos dando mais ouvido ao que a Aline tentou implantar e explicar. Então, depois de alguns, não vou dizer erros, né? Porque a gente está toda a vida errando, acertando e vai continuar errando. Mas, muita coisa que a gente tem tentado ajustar na casa aqui e melhorar. A Aline já tinha nos avisado e a gente meio que, não, mas vamos que vai dar certo. E, cara, hoje está muito claro essa situação do perfil, né, enfim, de todo o trabalho que ela faz na base antes do colega, do colaborador chegar em nós, né? Então, depois de 2 anos, eu acho que agora estamos mais próximos de acertar aí, ser mais assertivos, né? Pelo menos nas contratações. Sabe que essa fala do Heron me faz lembrar muito do adolescente, né? O adolescente não escuta o que os pais estão dizendo. Sim, eu também pensei a mesma coisa. Não, eu sei, eu vou dar conta. Não vai dar errado. Passam 2 anos, 3, 4, 5, 10. Meu pai tinha razão. Então depende muito do momento, da maturação, do ponto que se tá, né? Então hoje eu acredito que a gente já esteja mais maduro para algumas coisas também. E faz parte da evolução. Para quem não sabe, a casa aqui hoje, ela também está atendendo e atuando dentro do Instituto Caldeira, né? Então, hoje o Instituto Caldeira é o maior espaço de networking do estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores aí do sul do Brasil. A gente também trabalha muito a questão não só de gestão de pessoas, mas também a própria gestão. E isso tudo a gente nos leva a sair do campo do achismo para vir para a informação, né? A gente compartilha muito isso. E o Instituto Caldeira hoje tem sido para nós uma grande inspiração. Muitas empresas estão lá. O objetivo do Instituto Caldeira justamente é o fomento de empresas e startups. Então, e a gente tem sentido isso. A gente tem sentido que a gente consegue, quando está lá, adquirir muito conhecimento, se espelhar em empresas já consolidadas, mas também empresas que estão crescendo, que estão surgindo. E aí a gente tem caminhado, então, para essas adaptações, para essa evolução. E a casa aqui certamente avançou muito em 2 anos e vai avançar muito mais.
não só na questão financeira, né? Mas principalmente na questão de pessoas. Eu sempre digo, as máquinas já são realidade há muitos anos. Os robôs, a longo prazo, serão, isso é uma afirmação, serão mais inteligentes que as pessoas. Mas sempre, quem vai ensinar os robôs são as pessoas. Por trás de uma máquina sempre existirá uma pessoa. As pessoas sempre serão o centro de tudo. E é por isso que a gente conversou sobre o mercado, sobre perfil, sobre aquilo que a gente acredita que seja a tendência, trazendo os nossos exemplos, o que a gente já errou, o que a gente já acertou. E Aline, muito obrigado por fazer parte da história da Casa Aqui. Muito obrigado por nós que aqui estamos na mesa, por fazer parte também das nossas vidas, né? Diga que a mesa é família, né? Mas muito obrigado de verdade, né? E a gente acredita e conta contigo para evoluir muito mais, para que mais pessoas tenham oportunidade de trabalhar na Casa Aqui, ou que seja no mercado imobiliário, experienciar o que nós experienciamos, que é ter mais autonomia de tempo, poder dar mais qualidade de vida para as nossas famílias, mas que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entendam que isso não é facilidade. Eu escuto muita gente falar, pois é, eu não quero mais estar no meu trabalho, quero mudar, eu quero virar corretor. Quero virar corretora, porque dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro, mas não é simples. Como toda e qualquer profissão, existe determinação, resiliência, foco e gestão de tempo. E digo mais, exige mais. Porque eu, por exemplo, que tinha carteira assinada, que era um CLT, por mais que eu fosse executivo e trabalhasse além do meu tempo, eu não tinha um cliente me mandando mensagem 1h, né? Nós, corretores, temos. Então, exige muito, mas sabendo ter essa gestão do tempo, essa resiliência, essa determinação, de fato, a gente pode gerar uma qualidade de vida e ter salários aí que grandes executivos de multinacionais têm. Mas, para tudo isso, a gente precisa ouvir tudo que foi falado aqui nessa mesa e pensar sobre isso. Então, de novo, muito obrigado. Que esse possa ser o primeiro CasaCast contigo, né? E que daqui para frente a gente possa construir coisa muito legal, até para contribuir com a vida das pessoas e das empresas. Com certeza. Quem agradece sou eu. Sou apaixonada pelo negócio Casa Aqui, me sinto lisonjeada, me sinto parte. Agradeço muito ao Heron pela oportunidade, por estar aqui junto, cada vez mais firmes e fortes. E eu tenho certeza que a gente só vai avançar. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui. Quero agradecer, Aline, a tua participação sempre, né? Muito importante. Desde o início, as conversas, os treinamentos. Então, assim, tudo tem um início, um meio e um fim, né? A tua questão, assim, com a gente, o teu auxílio com a gente, né? Então, a gente nunca fica pendurada ou fica sem um retorno teu. Então, eu sou grata a isso, né? Grata a Casa Aqui também por nos proporcionar ter uma profissional assim, que está atenta tanto o nosso lado profissional, mas também o nosso pessoal, que isso é muito importante, né? A gente acaba não conseguindo, eu sou a Denise profissional, essa aqui é a Denise, agora saí daqui, agora é a Denise particular. Não, é um misto, né? Então eu acho que essa questão de ter a tua presença, isso nos auxilia muito. Então espero que a nossa caminhada seja eterna e sempre juntos, né? Ai, gratidão. Obrigada por tudo. tudo. Gente, muito obrigada. Foi fantástico o nosso encontro. Que venham os próximos. Com certeza. Eu, em nome da Casa Aqui, só quero te agradecer por tudo que tem feito por nós aí, pelos puxões de orelha e tudo mais, as dicas, enfim. Só agradecer mesmo. Muito obrigado, Aline. Gratidão. A melhor experiência de compra de imóveis é com a Casa Aqui. Acesse casaqui.com.br e venha ser nosso cliente Casa Aqui Experience. Siga a gente também no Instagram, @Casa Aqui. Até a próxima!